Fala aí pessoal, beleza? Dando continuidade, agora nós vamos resolver o exercício 2 da apostila, certo? Exercício 2 da aula 15, dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos. Se você tiver com a apostila, abre lá na página 45 para acompanhar a leitura, beleza? O exercício 2 diz o seguinte, ó: uma barra de alumínio inicialmente a 20 graus Celsius tem nessa temperatura uma densidade linear de massa igual a 2,8 vezes 10 a menos 3 gramas por milímetro. A barra é aquecida, sofrendo uma variação de comprimento de 3 milímetros. Sabe-se que o alumínio tem coeficiente de dilatação linear térmica igual a 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E seu calor específico é 0,2 calorias por grama por Celsius. A quantidade de calor absorvida pela barra é... Então você tem aí letra A, B, C, D, E, né? Cada um com valor em calorias, certo? Então ele quer saber a quantidade de calor, o que significa que ele quer saber o Q maiúsculo, né? O Qzão, certo? Essa questão é um pouquinho complicada, mas vamos lá. O que a gente tem que fazer? Ó? Primeira coisa, vamos separar os dados do problema, né? Com base nos dados do problema, a gente consegue desvendar o mistério do problema, né? O que a gente vai ter que fazer, certo? A gente busca o melhor caminho. Então, ó, inicialmente, ó, a temperatura inicial é 20 graus Celsius, né? Então, a temperatura inicial é igual a 20 graus Celsius, beleza? Tem nessa temperatura uma densidade linear. Densidade linear, o que é densidade linear? Você lembra quando eu falei sobre a densidade de uma corda? É a massa, densidade linear, ó, é a massa dividido pelo comprimento, certo? Em termos é como se fosse a bitola, né, da corda, ou então a espessura da corda, a espessura do fio, né? Isso é o que a gente chama de densidade linear, tá? Então a densidade linear, ó, que é a massa sobre o comprimento, ele está falando aí que é 2,8 vezes 10 elevado a menos 3. Olha como é que a gente sabe que é massa sobre o comprimento, ó, gramas por milímetro, certo? Então aí, ó, a densidade linear é gramas por milímetro nesse caso. A barra é aquecida sofrendo uma variação de comprimento de 3 milímetros. Então, ó, delta L é 3 milímetros. Repara só que a densidade linear já está na unidade de milímetros, né? A densidade linear já está na unidade de milímetros. E aqui a variação do comprimento da barra vai estar dando em milímetros também. Então você não vai precisar fazer nenhuma conversão por enquanto. Beleza? Mas o que ele te dá aí de dados aí? Sabe-se que o alumínio tem coeficiente de dilatação linear, então um alfa, né, ele está te dando um alfa aí igual a 2,4 alfa do alumínio, né, vou botar aqui o AL, 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E seu valor, calor específico, não, então, ó, calor específico do alumínio, certo? É 0,2 calorias por grama por grau Celsius. Beleza? Tranquilo? Certo. A quantidade de calor absorvida pela barra. Então ele quer saber, ó, quantidade de calor é o Q maiúsculo, tá? Ora, o que o problema fala? Pelo problema a gente consegue ver o seguinte, pelos dados que ele te dá. A gente vai ter que calcular aí a dilatação linear, né? A gente precisa da equação da dilatação linear. Por quê? Por causa desse dado aqui que ele te dá. Só que a gente também vai precisar da quantidade de calor, né? A equação da quantidade de calor. Então vamos ver o que as duas têm em comum para a gente poder igualar uma a outra, né? Então, ó, a quantidade de calor, como é que era a equação? Ó? Massa vezes calor específico vezes variação da temperatura, certo? Como é que é a equação da dilatação linear? Delta L é igual a comprimento inicial vezes alfa vezes delta θ, certo? Então repara, ó, nós temos o delta θ em comum, beleza? O delta θ em comum, então eu posso escrever as duas equações em função de delta θ. O que isso significa? Ó? Como é que isso vai ficar? Da seguinte forma, ó, isso vamos ver o que acontece, né? O delta θ aqui não está multiplicando, que é a variação da temperatura? Tá, né, professor? Então, beleza. Então, eu posso passar quem está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, ó, delta θ
vai ser igual a calor, quantidade de calor, dividido pela massa vezes o calor específico. Certo? Lembrando que o calor específico é um C minúsculo, né? Peraí, deixa eu botar aqui direito. Massa vezes calor específico, tá? E o delta aqui, ó, a mesma coisa. Delta θ vezes o alfa vezes L0, né? Eu posso passar quem está multiplicando para o outro lado. Então, ó, delta θ vai ser igual a delta L dividido por comprimento inicial vezes o alfa, certo? O que isso significa? Ó? Delta θ. Então, eu posso igualar as duas equações, correto? Então, ó, vamos fazer assim, ó. Delta L dividido por comprimento inicial vezes o alfa, isso vai ser igual a quantidade de calor dividido pela massa vezes o calor específico. Show? Quem que ele quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule esse cara aqui, ó. E aqui eu tenho uma igualdade de fração, né? O que eu posso fazer, ó? Eu vou pegar a massa vezes o calor específico e multiplicar aqui em cima, certo? Então vamos fazer isso, ó. Quantidade de calor vai ser igual, ó, a delta L vezes a massa vezes o calor específico, dividido pelo comprimento inicial vezes o alfa. Beleza? Show? Ele te deu a maioria dos dados, né? E aí o que a gente pode observar aqui, ó? Repara só. Se liga. Densidade não é massa pelo comprimento? Olha o que a gente tem aqui, ó. Massa dividido pelo comprimento inicial, que são os dois dados que ele não te dá no problema, né? Então, massa sobre o comprimento inicial é a densidade linear, certo? Que é o valor que ele te deu aqui, ó. É esse valor que ele te deu aqui, a gente pode substituir ele aqui direto, certo? Então, como é que isso vai ficar? Vamos botar aí de lilás. Então, ó, quantidade de calor vai ser igual, ó, a delta L vezes a densidade linear vezes o calor específico dividido pelo alfa. Show? Então, com base nessa equação que a gente vai fazer a conta, tá beleza? Então, ó, vamos lá, ó. Quantidade de calor é o que a gente quer descobrir. Variação do comprimento, 3 milímetros, beleza, 3. Densidade, 2,8 vezes 10 a menos 3, certo? Calor específico, 0,2. Vamos transformar esse 0,2 aqui, ó, em 2 vezes 10 a menos 1, certo? Porque se eu andar com uma vírgula para a direita, né? Se eu andar, ó, com uma vírgula para a direita, o expoente diminui, né? Então eu andei uma vírgula, uma casa só, ficou 10 a menos 1. Então vamos botar aqui, ó, vezes 2 vezes 10 a menos 1. Show? Acredito que isso vai facilitar na sua vida. Isso dividido pelo coeficiente de dilatação, que vai ser quem, ó? 2,4 vezes 10 a menos 5. Beleza? Notação científica para que te quero, meus amigos. Então vamos lá, ó. Vamos fazer as contas primeiro e deixar a notação para o final. Tá? Isso vai ficar assim, ó. Vamos lá. 3 vezes 2,8 vezes 2. Isso aqui vai dar 16,8 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 1. Entendeu? O que eu fiz? Ó, só multipliquei esse cara com esse cara com esse cara. Deixei aqui a notação científica para depois, a potência de 10, né? Isso tudo, ó, dividido por 2,4 vezes 10 a menos 5. Beleza? Show? Então, como é que isso vai ficar, ó? 16,8 vezes 10. Produto de potências com bases iguais. O que você faz? Ó, menos 3 mais menos 1, você soma o expoente, né? Menos 3 mais menos 1, menos com mais dá menos, então vai ficar menos 3 menos 1. Isso vai dar menos 4, tá? Show? Dividido por 2,4 vezes 10 a menos 5. Beleza? Estamos chegando no final já, ó. Então, ó, 16,8 dividido por 2,4, isso vai dar 7, cravadinho. Beleza? E agora? Agora a gente faz, ó, divisão de potências com bases iguais, né? O que você faz com o expoente quando você divide potências de bases iguais? Você diminui o expoente do numerador pelo denominador. Então, ó,
Isso aqui vai ficar 7 vezes 10 elevado a menos 4 vezes. Você soma, você subtrai, né? Então vai ficar vezes 10 a menos 4 vezes 10 elevado a mais 5. Certo? Você vai mudar o sinal do denominador. Menos, porque vai ficar, ó, menos 4 menos 5. Então menos com menos dá mais. Menos 4 mais 5 dá 1, né? Então como resultado a gente tem, ó, 7 vezes 10 elevado a 1, que é menos 4 mais 5 vai dar 1, beleza? Isso é a mesma coisa que 70 calorias, beleza? Tranquilo? Chegamos no final? Chegamos no final. Então, ó, a quantidade de calor absorvida pela barra é 70 calorias, tá certo? Pela resposta aí na apostila, a resposta certa é a letra B de bola, tá? Tranquilo, senhores? Então, ó, a gente aí conseguiu ver qual foi a quantidade de calor recebida pela barra para que ela pudesse variar o seu comprimento 3 milímetros, tá? E aí com base na temperatura inicial, e aí com base na densidade do material, com base no coeficiente de dilatação do alumínio, no calor específico do alumínio, tá certo? A gente percebeu aí que para que a barra de alumínio variasse seu comprimento, ele recebeu aí 70 calorias, né, de calor, de energia térmica, né, para poder variar, beleza? Perguntas, dúvidas, curiosidades, horóscopo, deixa aí nos seus comentários. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e tchau.